Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. Hoje eu vou trazer o tema do vídeo que era para eu ter trago na semana passada, mas por conta da correria consegui trazer apenas agora, tá? Esse vídeo é um tema extremamente relevante aí que a gente está vendo no mercado, para uma lei importante que a gente viu na semana passada e como a gente pode se preparar também com isso, tá joia? Eu já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, mostrando a principal notícia, né, que a gente já tem no site do próprio governo federal, salientando, né, e decretando finalmente aí a lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. De certa forma, nesse vídeo a gente vai falar de forma resumida das principais informações que essa lei sanciona e, por fim, como a gente pode se preparar como pessoa física com respeito principalmente aos investimentos, tá? É extremamente importante a gente falar desses pontos também. Vindo aqui no site do próprio gov.br, a gente vê uma imagem muito bem resumida aqui de como que essa lei funciona, como ela vai funcionar na verdade a partir do ano que vem e, de certa forma, a gente já começa do seguinte modo: quem fica isento? Quem ganha até R$5.000, ou seja, dentro da previsão tributária aí dos departamentos do governo, a gente vê mais ou menos 10 milhões de brasileiros deixando de pagar IR a partir do ano que vem. Enquanto que, além dessa isenção, existe uma redução no valor do imposto quem estar ali entre o intervalo de R$5.000 por mês e R$7.350 por mês. Lino, quanto que é mais ou menos esse desconto que eu posso considerar na questão do IR se eu estou nessa faixa, né? Se eu estou compreendido nessa faixa. Exatamente essa questão aqui, pessoal. Quando eu vou no Investidor 10, a gente vê nos detalhes exatamente esse desconto. Então, por exemplo, se você ganha até 5.000, isento. Se você ganha de 5.500, 6.000, 6.500 até acima, na verdade, 7.350, a gente tem um desconto de IR mediante as faixas salariais que você vai ter ao mês aí de salário, tá? De renda no caso. Então, é importante também considerar essa questão, porque quem ganha até 5 é isento, acima disso até 7.350, existe esse IR aí de desconto de acordo com o grau ou de acordo com o range que você está ali na faixa salarial. Sendo assim, continuando aqui, a gente tem uma prerrogativa, né? Na verdade, o governo possui que em torno de 25 milhões de pessoas aí, de brasileiros, serão beneficiados com essa isenção. Porém, todavia, entretanto, de um lado, quando o governo ele vai ter essa isenção de imposto de renda para a média geral da população, de outro, ele vai realmente ter uma tributação aí, principalmente nos super ricos, ou seja, aquelas pessoas físicas que muitas das vezes têm uma sociedade de empresa, né, tem um conglomerado ali de pessoas jurídicas que serão tributadas por estarem nesse segmento de alta renda. Então, por exemplo, exatamente nessa partezinha aqui da imagem, quem passa a contribuir mais? Exatamente essas pessoas de alta renda, que ganham acima de 600 mil por ano, né, ou mais ou menos aí 50 mil por mês, contabilizando ao mês, e a gente vai ter uma cerca de 140 mil contribuintes aí já contabilizados a partir do ano que vem. De forma resumida, quando a gente vê esse cenário, né, e óbvio, se o governo ele está realmente incidindo o imposto de renda por um lado na média geral da população, por outro ele vai tirar justamente para conseguir alcançar, né, ou descompensar esse déficit. Então, quando a gente vem, por exemplo, aqui no site do Investidor 10 nessa matéria, a gente vê que a ampliação da faixa de isenção de imposto de renda para as pessoas físicas aí até R$5.000 vai custar em torno de 25,8 bilhões para os cofres públicos. Porém, todavia, entretanto, como eu disse para vocês, o governo também decidiu elevar o imposto dos super ricos, que são aquelas pessoas de alta renda que eu comentei com vocês, e retomar a tributação dos lucros e dividendos para cobrir esse impacto. De certa forma, quando eu trago esses pontos para vocês, ponto focal aqui que eu quero trazer de resumo, né, de conclusão, é justamente os possíveis cenários de consequência que isso pode trazer para a gente. Primeiro ponto que eles salientam: mais renda no bolso de quem ganha menos. Ou seja, para as pessoas aí físicas de forma geral que ganham até 5.000, vão ser isentas de imposto de renda. Mas será que isso é verdade? Se a gente pensar no primeiro momento de pessoas físicas comuns, né, como nós, será que a gente está satisfeito? Até eu te pergunto que você está me assistindo, quando você vai fazer uma compra no supermercado, por exemplo, hoje, a gente vai fazer uma compra aí básica que seja no final de semana para comprar alguma coisa aqui que está faltando em casa e a gente sai ali com 100, 150, 200 reais apenas naquela compra básica que a gente fez, né? Então, tudo tá caro. Se a gente pensar, por exemplo, num âmbito também de serviços, a gente vai contratar uma pessoa autônoma, né, um profissional liberal ou mesmo uma empresa terceirizada aí no mercado, o preço das coisas estão extremamente altas porque a gente tem essa prerrogativa do descompasso fiscal, tá? Que eu vou falar nos próximos momentos. Mas o ponto nesse primeiro tópico aqui é o quê? Será que, tendo uma isenção de imposto de renda num primeiro momento, beneficia de forma geral, a médio e longo prazo, os brasileiros, né, as pessoas físicas comuns? Então é um ponto de interrogação que eu sempre trago aqui como reflexão para vocês, tá? E no meu ver, falando da opinião apenas do Lino, eu não vejo isso como um remédio interessante aí para a gente sistematizar, né, e solucionar o problema grave aí que a gente tem no Brasil atualmente. Segundo ponto, estimular o consumo. Isso aqui, de certa forma, é uma prerrogativa também extremamente negativa, que segundo o olhar do governo
governo é uma prerrogativa positiva para eles, do qual se a gente tem um estímulo ao consumo nesse momento atual que a gente está, de taxa Selic a 15% e uma inflação próxima aí de 5% ao ano, né, muito fora da meta, a gente tem uma prerrogativa que vai totalmente contra ao que a gente vê hoje como investidor, né, como a gente vê como economia. Então, hoje, né, com a taxa Selic a 15, ela está justamente nesse patamar por conta de uma inflação alta. Se a gente está, de um lado, estimulando o consumo e vai totalmente contra também as perspectivas do próprio Banco Central para solucionar essa inflação que a gente tem hoje no nosso país. Terceiro ponto, política tributária mais justa e progressiva, talvez possa ser uma prerrogativa novamente interessante num primeiro momento, mas eu gosto de trazer essa isenção do imposto de renda no contexto atual, fazendo uma analogia como se fosse um dipirona hoje, né? Um remédio a curtíssimo prazo que pode resolver um problema pontual ali na questão das pessoas físicas comuns, né? Como a gente, como você provavelmente está assistindo, mas de certa forma a médio e longo prazo isso vai trazer diversas prerrogativas negativas também. E novamente, aqui é um descompasso que eu discordo totalmente, que não vai ter impacto fiscal adicional. No meu ver, com certeza vai sim. Porque se a gente tem uma isenção de imposto de renda para a maior parte dos brasileiros atualmente, a gente vai ter um estímulo ao consumo e com isso vai ter prerrogativas de inflação muito acima da média. E no totalmente, novamente, contrário ao que a gente está vendo hoje, por exemplo, o trabalho do Banco Central que vem fazendo muito bem aí recentemente. Novamente, quando a gente fala de taxa Selic, por exemplo, hoje é 15%, a gente sabe que é uma taxa Selic muito alta, uma taxa de juros muito agressiva no mercado, e hoje para a gente ter um crédito, né, para a gente ter, no caso, um empresário na ponta, financiar um projeto para contratar mais pessoas, gerar mais empregos, crescer a economia, isso vai totalmente de encontro com o que a gente conhece hoje de realidade, tá? Então, são esses pontos que eu queria falar com vocês. Sendo assim, por fim, né, a gente tem essa taxação de lucros e dividendos aqui, para você que é investidor de bolsa de valores, né, de renda variável, a gente vê diversas empresas até o final desse ano distribuindo dividendos generosos, não por conta da sua própria política, mas sim por conta de uma prerrogativa antecedente do próximo ano. Se a gente vê hoje as principais empresas do nosso mercado de capitais já se antecipando, então a gente vai ver sim essa prerrogativa afinco no próximo ano já de 2026. Inclusive trazendo até o ponto que eu acabei de conversar com vocês, aqui a gente tem 20 empresas que podem liberar dividendos aí extraordinários até o fim desse ano, segundo o próprio BTG. Então, por exemplo, aqui, se a gente vê a Gerdau, né, que está aqui também, né, nessa primeira linha, Unifique, Marco Polo, Construtora Zetec, Elétricas, enfim, uma série de empresas aí listadas em bolsa. Muitos de vocês provavelmente são sócios também dessas empresas, né, investem nelas. Eu também tenho algumas aqui que tenho na minha carteira e a gente vai ter já uma prerrogativa num primeiro momento de distribuição de dividendos, justamente para elas se anteciparem e não serem prejudicadas aí, principalmente no começo do ano que vem ou mesmo nos próximos exercícios que ela irá distribuir os seus dividendos também. Então, por fim é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido as principais informações que eu trouxe aqui de forma resumida para vocês. Se vocês quiserem um detalhamento maior, entrem nessas matérias que eu mostrei aqui já para vocês. E, novamente, como eu sempre falo nos finais de vídeo, a gente como investidor pessoa física comum, mesmo vendo esses problemas no curto prazo, a gente tem que se preparar, principalmente com a nossa carteira de investimentos, com uma alocação diversificada e investir em bons ativos, para que a gente possa aproveitar esses cenários externos que a gente não tem controle. O sancionamento, por exemplo, dessa lei que vai entrar em vigor, por exemplo, no começo do ano que vem, muito provavelmente vai acarretar em uma inflação mais alta. Com isso, por exemplo, né, se a gente é investidor que tem uma parcela relevante ali da carteira em títulos atrelados à inflação, a gente se beneficia desse lado mesmo sendo um cenário péssimo que a gente pode ver no mercado a partir do ano que vem. Então, novamente, perceba que condições externas, notícias externas, posturas do governo, políticas populistas a gente não controla. O que a gente controla são os nossos investimentos. Quanto mais investimentos bons a gente faz, pensando exatamente nos proteger primordialmente, com certeza a gente vai rentabilizar ao máximo nesse mesmo sentido que eu trouxe para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se atualizado os principais pontos de forma atualizada e, principalmente, se preparar aí como investidor e investidora para fazer sempre bons investimentos, mesmo num cenário conturbado, né, e nebuloso que a gente está atualmente. Novamente, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e também escrever seu comentário, né, para falar alguma questão aqui que eu deixei passar ou mesmo algum ponto de vista. Sempre é válido ver os comentários aqui no vídeo, enfim, pode escrever sem nenhum problema que vai ser um prazer também te responder, tá joia? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.